questão de fazer para falar um pouco da proctologia nas crianças, a proctologia infantil, proctologista para o público infantil. 10% dos pacientes que chegam à minha clínica, eles são crianças, geralmente entre os 5 a 10 anos de idade, e representam 10%, se considerarmos toda a população de pacientes que vem na minha clínica. A proctologia infantil, ela é difícil de ser conduzida, é uma consulta difícil de ser conduzida, e a participação dos pais é crasso, é muito importante. Porque a maioria das doenças proctológicas, elas são afins ou têm como causa a alimentação, a boa alimentação, a alimentação colorida. E como as crianças em geral não têm o gosto, o sabor de frutas, verduras e legumes, os pais então passam a ter uma importância fundamental no tratamento das doenças anais. Fissura, hemorroida e as inflamações da região anal. A participação dos pais é importante, e inclusive porque eu dou um guia de orientação nutricional e comportamental para as doenças anais. O guia é este aqui, os pacientes recebem este guia, e esse guia tem as orientações nutricionais e comportamentais. Os dois tipos de orientação têm que ter a participação dos pais, né? Para que o tratamento ele tenha sucesso. As doenças proctológicas, elas são divididas em clínicas e são divididas em cirúrgicas, de tratamento clínico e tratamento cirúrgico. Mas antes do tratamento existe um diagnóstico, e esse diagnóstico na proctologia infantil, o médico tem que dispor de equipamento adequado para fazer uma endoscopia anal, uma anoscopia, uma análise das doenças anais, que em geral estão localizadas na parte interna do canal anal. Eu nunca vi uma criança, por exemplo, com uma hemorroida prolapsada. Eu não vi. Em geral, as hemorroidas estão dentro do canal anal. As fissuras estão dentro do canal anal. Então o médico tem que ter o equipamento adequado, o anoscópio adequado, tipo este anoscópio, equipamento bem delicado, né? Para que delicadamente, após a lubrificação, ele possa ver, com uma boa iluminação, ele possa ver as doenças que estão dentro do canal anal, né? Então o equipamento adequado também conta muito para que a criança que já está agredida pela doença anal fique a mais confortável possível. As doenças anais que eu atendo na minha clínica, que eu atendi até agora, foram a fissura anal, a hemorroida e a fístula anal, abscesso e fístula anal. As fissuras anais, elas são frequentes em crianças, porque tem como causa uma alimentação pobre em fibras, né? De modo que a criança não gosta de fibra. Você dá o diagnóstico com esse instrumento adequado, e eu posso tratar com medicamentos de manipulação, tanto para estimular a formação de fezes macias, de calibre adequado, né, com medicação de uso local, que tem ação anti-inflamatória, né, ação relaxante, para que o ânus possa ter uma abertura, e a associação dessa abertura anal com fezes macias, a criança deixe de ter a fissura anal. Geralmente o resultado é bom, associado a calor local, que relaxa a musculatura perianal, o resultado é bom. Se a fissura persiste, ela deixa de ser aguda, onde o tratamento é conservador, é clínico, com pomadas e medicamentos por boca, e passa a ser cirúrgico. A fissura crônica, aquela que tem uma pelinha grossa, hipertrofiada na volta da fissura. O tratamento cirúrgico, você baixa a pressão do músculo, né, de modo que a fissura cicatrize. A causa da fissura, em geral, na criança, é uma dieta pobre em fibra, né? Então você passa medicamentos que tenham uma ação cicatrizante sobre as fissuras anais. Quem faça também o Botox. O Botox também relaxa a musculatura e determina a cicatrização da fissura anal. A outra doença é a hemorroida. A hemorroida é rara em criança, muito pouco. Enquanto que dos adultos a hemorroida é a doença mais frequente, na população de crianças a hemorroida é rara, pouco frequente.
Esses hemorroidas geral na criança são hemorroidas internas, hemorroidas dentro do ânus. Portanto, exige que o médico tenha equipamento adequado para enxergar essas hemorroidas. As hemorroidas não doem, costumam dar um sangramento que goteja no vaso sanitário, acompanhado de uma inflamação do ânus chamada proctite, que dá ardência dentro do ânus, incomoda a criança, né? E essas hemorroidas são tratadas também clinicamente. As hemorroidas que persiste o sangramento, apesar do tratamento com calor, pomada adequada, medicamento por boca adequada, persiste, você pode fazer a ligadura elástica, que é colocar um pequeno anelzinho na ponta desse instrumento, e esse anelzinho você vai dentro do ânus e solta uma borrachinha que prende a hemorroida. A hemorroida com 2 a 7 dias seca e cai. É um procedimento pouco agressivo, não vai agredir a criança. Se o anel posicionado for colocado no local exato, no local correto, a criança não vai ter dor, vai ter um desconforto pequeno, se dá anti-inflamatório, e essa ligadura elástica, então, trata as hemorroidas internas que sangram. Você faz procedimento desse tipo, hemorroida interna que sangra. A outra patologia é a fístula, é uma infecção na volta do ânus da criança. Essa infecção começa numa glândula, a glândula infecta, cria um abscesso. O abscesso é uma bola dolorida, dor, calor, rubor, e apresenta aquela bola vermelha, é um abscesso. Às vezes, quando der tempo, faz uma ultrassonografia, confirma a presença do abscesso, você drena o abscesso. Metade dos pacientes que você drena esse abscesso, metade das crianças vão formar fístula. O abscesso drena e fica um trajeto conhecido como fístula. A fístula é uma doença de tratamento cirúrgico. Você vai lá, tira o trajeto do orifício e a criança está curada. A geladeira colorida que eu me falava é a geladeira rica em verduras e legumes. Não é? Então, na sua casa, quanto mais colorida for a geladeira, quanto mais colorida for a mesa, mais saudável em termos de vitaminas, minerais, oligoelementos presentes em verduras e legumes, tão importantes na prevenção das doenças proctológicas na criança. Né? Estão vendo aqui a alimentação ideal, coloque sempre esses alimentos em locais que as crianças possam ver. Assim elas criam um hábito de pegar uma maçã, né? De pegar sempre uma fruta, verdura, de pedir, de consumir uma salada na hora do almoço. Isso é muito importante, porque essas verduras e legumes têm fibra, é a celulose. Ela não é absorvida, ela caminha na luz intestinal, né? E chupa por osmose a água dos vasos da parede do intestino para o bolo fecal. Imagina como um carro passando no lava-rápido. Né? O carro é o bolo fecal, que chupa, é a fibra, que chupa a água da parede do intestino para o bolo fecal, tornando o bolo fecal macio, né? Tornando o bolo fecal bem macio. Então é muito importante que a criança consuma, junto com as verduras e legumes, água. Não adianta consumir verduras e legumes sem tomar água, porque o bolo fecal vai ficar endurecido. E aí o efeito vai ser o que não se quer, vai traumatizar a região anal. Tá? Então sempre fibra, lembra do exemplo, carro passando no lava rápido. A fibra vai chupar a água, vai hidratar a água na parede do intestino para que o bolo fecal saia sempre macio. Né? Essa é a fissura anal, a resultante de uma alimentação pobre em fibra, né? O coduro vai acabar traumatizando, criando uma ferida que pega a parte de pele e um pouquinho da parte da mucosa do reto, dando aquela dor, aquele sangramento quando o bolo fecal passa. Então é muito importante na prevenção já a dieta rica em fibra e no tratamento depois também o consumo de fibra será muito importante. Eu espero que vocês tenham aproveitado essas informações, né, que são muito difíceis de serem encontradas, dirigidas à população de pacientes infantis. Obrigado, um abraço.